livro de Mateus, no capítulo 6. Você vai no versículo de número 14. E o Senhor hoje vai falar conosco sobre essa campanha de família, sobre algo muito importante que nós esquecemos de realizar. Todos encontraram? Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode se assentar. Nós vamos falar, já deu para você entender, que a palavra do Senhor hoje é sobre o perdão, sobre a prática do perdão. Esse texto, esses dois versículos que nós acabamos de ler, do capítulo 6 de Mateus, foi quando, a partir do versículo de número 9, o Senhor ensinou os discípulos a orar. Eles não sabiam orar, eles perguntaram, Jesus ensinou eles como orar. Então, esses dois versículos que nós acabamos de ler, é sequência do ensinamento de Jesus para os discípulos, e é um ensinamento para nós como igreja, e é algo muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, que nós como crentes, discípulos do Senhor, estamos deixando de praticar na nossa vida cotidiana e até mesmo dentro da nossa casa, com a nossa família, que é uma palavrinha pequenininha que se chama perdão. Amém? Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto de hoje. Uma das formas mais rápidas de complicar a sua vida, de atrapalhar a sua vida espiritual, financeira, matrimonial, de trabalho, você estraga toda a sua vida, simplesmente guardando o rancor no seu coração. A Bíblia diz que nós devemos perdoar e perdoar rápido, por uma razão exclusiva, porque Deus, Ele quer que nós usufruemos da paz, do amor, da caridade de Deus. Porém, isso não é possível se nós estivermos amargos, ressentidos e com raiva. Então, essas três coisas impedem de você ter a paz do Senhor no teu coração. Quando nós chegamos à igreja, ou quando nós encontramos com um amigo na rua, ou irmão de igreja, o que nós dissemos a ele? Nós falamos bom dia, boa tarde, como é que você está? Sim, a gente fala isso, mas depois de uma breve saudação, que só os santos fazem, que é com a paz do Senhor Jesus seja contigo. A paz que excede todo o entendimento humano e transforma toda a vida pecadora em uma vida abundante de graça na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela me ensina que o perdão é o princípio fundamental da vida do cristão. Por quê? Porque é uma das coisas que mantém a pessoa cativo, é uma coisa que mantém uma pessoa presa no passado, é algo que prende você nos teus sonhos, que prende você das tuas realizações. Então nós vamos aprender hoje na palavra de Deus a praticar o perdão. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. A maioria das pessoas se dão muito bem com o perdão, mas nunca realmente executa essa palavra no seu pleno significado da palavra. As pessoas usam o perdão como usam qualquer outro tipo de palavra, praticam o perdão como praticam qualquer outra coisa na sua vida, mas executar o sentido do perdoar na sua própria vida é algo bem difícil, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. A falta de perdão na nossa vida, irmãos, ou na vida de uma pessoa, ela traz uma escravidão espiritual destrutiva, não só para a sua vida, mas para quem está à sua volta, quem está perto de você. Então, o que acontece? Você traz contenda, você traz divisão, depressão, opressão, doenças, divórcio, separação, e o pior de todos, você traz a condenação para a sua vida. A falta de perdoar ou de pedir perdão é a causa
que vai levar muito crente para a perdição. Não só crente, como não crente, como qualquer pessoa que tem uma racionalidade humana, sabe entender as coisas. É uma arma poderosa que o diabo tem usado dentro da igreja e fora da igreja para acabar com a família, que é a falta de perdão. A definição no dicionário da palavra perdão é o seguinte: é conceder indulto gratuito ou remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistir de toda reivindicação. É você perdoar, é esquecer. Quem perdoa, esquece, sim ou não? Se você perdoa, você esquece. O texto diz, é conceder indulto gratuito. Olha, eu te perdoo sem nada em troca. Vou te perdoar, não precisa me dar nada para te perdoar. Estou te perdoando de coração. Estou te perdoando porque eu amo a sua alma. Estou te perdoando porque Deus mandou te perdoar. Se eu não te perdoar, eu não vou entrar no céu. Se eu não te perdoar, eu não vou receber a paz de Cristo no meu coração. Se eu não perdoar, eu não vou ser próspero financeiro, eu não vou ser próspero na minha casa, eu não vou ser próspero na igreja e tampouco próspero no meu trabalho, simplesmente por a falta de perdão. Pedir perdão para Deus dos nossos pecados é muito simples, é ou não é? Todo mundo consegue pedir perdão para Deus dos pecados que cometeu. Se ajoelha, chora, fala com Deus, se arrepende ali, pede perdão para Deus e a gente espera que Deus nos perdoe de todas as nossas ofensas e culpas. Porém, o mais difícil é conceder o perdão para o nosso próximo. Como nós podemos clamar a Deus para que nos perdoe, que nos limpe, nos lave, que esqueça os nossos pecados no lago do esquecimento, lá para trás, e ao mesmo tempo que a gente está pedindo perdão, a gente está com mágoa do outro irmão que senta do nosso lado. Quando Jesus, das linhas dos parágrafos da oração, foi que ele diz assim, olha, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando você pedir perdão para Deus, antes de você abrir a sua boca e pronunciar, me perdoa meu Deus, primeiro vai no seu coração e vê se você não precisa perdoar alguém primeiro. Se precisar, perdoa o seu irmão primeiro, depois você pede misericórdia pela sua vida. Porque se você entrar na presença de Deus com o coração fechado, amargurado, com raiva do seu irmão, com raiva do seu patrão, com raiva do seu vizinho, e chegar na presença de Deus e pedir perdão, simplesmente Deus não vai ouvir a tua oração. Nós devemos entender que Deus é o nosso justo juiz. E a palavra me diz que Ele prometeu que vai cuidar de todos os nossos inimigos, se nós confiarmos nele. Ele fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, não podemos amaldiçoá-los, nós temos que perdoar e orar por eles. E aí Deus vai assumir a posição de juiz e vai lidar com as pessoas a quem tem nos ofendido. Quando nós fazemos isso, quando nós liberamos perdão, você não está liberando o perdão de você. Você está liberando Deus para trabalhar na vida daquela pessoa. Você sabia disso? Quando você perdoa, você está dando um sinal verde para Deus tratar com ele, para Deus cuidar dele. Se você não perdoa ele, é como se Deus estivesse olhando para você e você querendo fazer justiça com a sua própria mão, com as suas próprias palavras, com a sua própria força. Mas quando Deus olha para você e vê que você realmente perdoou, Deus fala, ok, então a partir de agora, eu vou tratar dessa vida que tem incomodado o meu servo. A palavra de Deus diz que o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, e cada uma delas que cair, ai daquele que fizer cair uma lágrima do rosto de um servo de Deus. Se alguém te fizer chorar, te fizer raiva, te magoar, e você entrar em prantos, mas perdoando, Deus vai justificar cada lágrima que sair dos teus olhos. Está escrito na palavra, amém? Então nós não queremos ser um preso interno.
Está alegre na terra, alegre para os irmãos, e dentro do coração está prisioneiro de nós mesmos, acabando e tendo uma vida frustrada em todas as coisas que nós fazemos. Porém, se nós estivermos aborrecidos e com vontade de vingança, aqui não tem ninguém com esse sentimento, isso fará de nós, de nossa vida diária, se transformar numa verdadeira prisão negativa sobre nossa própria vida. É tipo assim, nós mesmos nos condenamos, nós mesmos nos prendemos, nós mesmos deixamos de fazer porque queremos, e isso não agrada à vontade do Senhor Jesus. Quanto mais rápido você perdoar alguém, mais rápido vai ser você conseguir perdoar da próxima vez que você for ofendido. Porque se você não perdoa, a raiva ela desce para o seu coração e se transforma como raiz de amargura. E raiz de amargura, ela é contagiosa e ela te mata aos poucos, segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse a seguinte frase: ao escolher perdoar, seus sentimentos com a pessoa que te magoou não irão mudar imediatamente. Mas acredite que se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele também. E eu digo para você mais ainda, que quando você pede perdão para uma pessoa, isso não faz com que a pessoa esteja certa. Porque muitas vezes você não quer pedir perdão, mas eu não preciso pedir, porque eu não estou errado, é a pessoa que está errada, eu estou certo, eu estou na minha razão, mas eu quero alertar os seus ouvidos nessa noite, a sua mente espiritual, que o pedir perdão não faz com que a outra pessoa esteja correta, o pedir perdão, ela faz com que você seja livre para estar na presença de Deus. É muito simples isso, amém? O perdão na palavra de Deus, na Bíblia, o perdão não é uma sugestão, ele é uma ordem de Deus. Ele não está sugerindo que você deve, ele está dizendo que você deve perdoar. Ele não está perguntando se você quer perdoar, ele está dizendo que você tem que perdoar. Quer ser próspero, quer que a sua família progrida, então receba essa ordem de Deus. Isto é fato, porque quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele declarou um princípio espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer falar comigo nem com você se existir diferenças entre nós. Se eu tiver alguma diferença com um de vocês, ou você estiver comigo, Deus não vai ouvir as nossas orações, porque nós temos diferença. E a Bíblia diz que todos nós somos iguais aos olhos do Senhor. E se alguém tiver diferente, Deus não vai ouvir, Deus não vai parar. Então é difícil você vir para a igreja, fazer campanha ou participar do culto de adoração, e você está magoado com alguém, você vem e ainda pede para que Deus fale comigo. Deus não vai falar e nem vai revelar. Se Ele falar, vai ser para te chamar a atenção, para você consertar o que está errado. E muitas pessoas não gostam de consertar o que está errado, amém? A Bíblia mesmo diz, se um tiver algum contra o outro, que não dê a sua oferta, deixe a sua oferta no altar, volte, conserte com o seu irmão, depois você vem e faz a sua oferta na casa do Senhor, para você ver o tanto que é sério a questão do perdão dentro da casa de Deus. Irmãos, há limite para você perdoar alguém? Alguém sabe quantas vezes Jesus mandou perdoar? Vocês sabem? 70 vezes 7 dá um total de 490 vezes que você tem que perdoar o seu irmão, o mesmo, não é irmão separado, o mesmo irmão, você tem que perdoar ele 70 vezes 7, porém eu falo algo para você, mesmo se passar as 490, a palavra de Deus diz que isso não para, isso é ilimitado. Você pode notar no seu caderno, eu perdoei 1, 2, 3, quando der 490 você começa de novo. Porque é limitado. Sabe por quê? Se você perdoar 490, na 500 você não perdoar, você perde a sua salvação. Então você tem que começar de novo. Então é ilimitado a questão do perdão. E a falta do perdão te mantém em cativeiro. Impede o perdão de Deus na sua vida. Agora, algo interessante que a Bíblia me fala
é que nós somos perdoados de uma dívida que nós jamais podíamos pagar. A dívida que Jesus pagou, nenhum de nós aqui era capaz para cobrir, para pagar ela. E qualquer dívida para nós é minúscula em comparação ao que você tem recebido de Deus. O seu sacrifício, a sua necessidade, a dificuldade que você passa nesse país é mínima pela bênção que Deus tem dado a você. Eu te pergunto algo, até mesmo como desafio: quanto vale a sua vida para você? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale aquilo que você cumpre, as suas obrigações? Você recebe, trabalha, recebe, paga as suas contas. Que valor tem isso para você? Então tudo que nós passamos nessa terra, tudo que nós vivermos aqui, tudo que vier a chegar à nossa porta é mínimo em vista do privilégio que Deus tem entregado para cada um de nós, que é o dom da nossa vida, o dom da nossa salvação, que não existe preço. Amém? A falta de perdão, ela abre porta para doenças físicas, mentais, e fortalece o mundo das trevas. Cada vez que você não perdoa, o exército de Satanás, ele cresce, ele pega força. Você sabia disso? Você começa a trazer sobre você doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais sobre a sua vida. E aí você começa: o que está acontecendo que eu não consigo progredir? O que está acontecendo que eu não consigo crescer dessa área, ou desenvolver certas coisas? É porque a tua área espiritual está minada. A tua área espiritual está pesada, porque o inimigo já está tão grande, cresceu tanto a potestade sobre a sua vida, que simplesmente o fato de você perdoar, você abre novamente o céu sobre a sua casa. E nós temos que entender isso. Em livro de Mateus, no capítulo 6, 14 e 15, que nós lemos, ele fala que nós mesmos podemos bloquear a nossa bênção com Deus, pela falta de perdão. Falta de perdão bloqueia a sua prosperidade, nos deixa amargos e com o coração duro. A pessoa que não consegue perdoar, ele é uma pessoa mais difícil de se comover na presença de Deus, porque ele está com o coração o tempo todo garrado naquela raiva, garrado naquele irmão que fez raiva nele, garrado naquele irmão que enganou ele, garrado naquilo que aconteceu no trabalho, e ele não consegue se quebrantar na presença de Deus. Aí Deus chega para abençoar, ele está com o coração preso e não recebe de Deus. E isso vai estar se acumulando. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: olha, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando em vós, perturbe, e por ela muitos se contaminem. Além de você perder a bênção, além de você perder a salvação, você ainda faz o seu irmão pecar ainda. Então a responsabilidade de perdoar é maior do que de pedir perdão. Amém? Que você pede o perdão para receber, para ser livre, e você dá o perdão para ser salvo. Então, de qualquer forma, é bom perdoar e é bom também pedir perdão. O perdão na Bíblia é um ato voluntário. Por que é voluntário? Porque ninguém vai obrigar você a pedir perdão ou perdoar ninguém. Tem que ser voluntário, tem que partir do seu coração, do seu desejo, da sua vontade, né? Mas é uma obediência à palavra de Deus. Então não é obrigado, mas se você é obediente, você vai cumprir com isso. Não é um sentimento e não é decisão sua própria, porque isso tem que ser contínuo, no passado, no presente e no futuro. A sua vida passada, se você não perdoou, ainda há tempo. No presente, perdoe, mesmo se a pessoa não te fez nada, mesmo se você está certo. E já pense que se alguém te ofender amanhã, você vai perdoar também, em nome de Jesus. Então, você tendo a sua mente ligada no perdoar, a sua mente está ligada também na tua salvação e na liberação das bênçãos de Deus sobre a sua vida. A Bíblia me ensina que a conciliação, vocês sabem o que é conciliação? A conciliação é sempre a melhor resposta para o crente. A conciliação.
Nós não podemos permitir que qualquer área fale na nossa vida. Devemos manter a nossa consciência limpa e mantermos em comunhão uns com os outros. Deixa eu perguntar algo para você. Se por acaso existir alguém que você conhece, sendo da igreja ou não, que você tem alguma coisa com essa pessoa, ou essa pessoa tem raiva de você, você sabe que ela tem alguma coisa contra você, mas você não fez nada, né? O conselho que eu te dou é que você procure essa pessoa, mesmo que você não deva, pede desculpa para ela, pede perdão para ela, libera as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se ela não quiser te perdoar, aí você já pediu, você dá um passo atrás e deixa Deus tratar com a pessoa, porque você cumpriu o mandamento de Deus, que é perdoar e pedir perdão. Então busque, peça perdão, seja sincero com o seu coração, amém? Porque isso vai liberar a bênção de Deus na sua vida. Eu quero ler para você o livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 14 ao 18, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O 14 começa assim, olha, Romanos 12, do 14 ao 18, eu vou ler. Inicia-se o texto: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, e chora com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha o 14. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoai. Amém?